Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora neste vídeo nós vamos conversar sobre o sistema renina-angiotensina, ou também denominado de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Você conhece esse sistema? Conhece a importância do sistema renina-angiotensina para controle e regulação da pressão arterial, mas também para uma série de outras funções do organismo? Vamos entender então neste vídeo o que é o sistema renina-angiotensina. Pessoal, vamos nessa então. Olha aí, ó, sistema renina-angiotensina. Tá aqui a sigla, né, o SRA. Vamos ver então o que significa esse sistema renina-angiotensina, também denominado, e você já vai entender por quê, tá aqui no meu esqueminha, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse é um sistema, primariamente, quando a gente fala dele, isso é para a fisiologia humana, né? Um dos temas do estudo da fisiologia humana, e aqui mais especificamente quando a gente fala ali em função cardiovascular e mecanismos de regulação da pressão arterial. O sistema renina-angiotensina é primariamente, mas não exclusivamente, um importante mecanismo de regulação da pressão arterial, de controle também da pressão arterial. Mas ele está envolvido com uma série de outras funções de regulação, de uma série de outras funções no organismo. Nós já vamos então entender exatamente isso. Vamos lá, vamos então conhecer o sistema renina-angiotensina. O que é esse sistema? Então olha só, os rins têm uma enzima, produzem uma enzima que é renina. Uma enzima do rim, renina, enzima produzida então pelo rim. E aí, olha só que interessante, sempre que nós temos uma redução do fluxo sanguíneo para os rins, o fluxo sanguíneo renal, sempre que diminui o fluxo sanguíneo para os rins, o rim aumenta a liberação de renina na circulação. Então, toda vez que ocorre uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, os rins promovem aumento da liberação dessa enzima, renina. Atenção agora, o que ela faz, Cássio? Olha só, a renina age sobre um grande peptídeo circulante, né? Ou seja, na circulação sanguínea, que é produzido essencialmente, mas não exclusivamente, pelo fígado, que é o angiotensinogênio. Então é um grande peptídeo que está lá circulante. Essa enzima renina vem, atua sobre esse angiotensinogênio e quebra ele. Quebra numa proteína menor, isso aqui é um grande peptídeo. Então a renina atua aqui no angiotensinogênio e converte esse angiotensinogênio num outro peptídeo menor, um decapeptídeo, que é a angiotensina 1. A angiotensina 1 é um pré-hormônio, é uma forma inativa do hormônio angiotensina. E olha agora o que vai acontecer. Essa angiotensina 1, então, vinda da conversão, né, do angiotensinogênio para ela, em função da ação da enzima renina, agora essa angiotensina circulante vai sofrer a ação de uma segunda enzima, de uma enzima que é denominada de enzima conversora de angiotensina, a ECA, enzima conversora de angiotensina. Já vou falar mais dessa enzima. É uma enzima importantíssima do nosso organismo. Enzima conversora de angiotensina, produzida primariamente, fundamentalmente pelos pulmões, mas também produzida por uma série de outros tecidos no organismo. Então essa angiotensina 1 circulante sofre agora a ação da enzima conversora de angiotensina, uma outra enzima, que quebra essa angiotensina 1 num peptídeo menor ainda, que agora é a angiotensina 2. Quem é a angiotensina 2, Cássio? A angiotensina 2 é a forma ativa do hormônio angiotensina, só que nós denominamos de angiotensina 2. Esse é o hormônio ativo, é a forma ativa do hormônio angiotensina. O que ele vai fazer, Cássio? Sistemicamente, o que a angiotensina 2 promove? Ela vai se ligar aos seus receptores, nos tecidos como um todo, receptor AT, AT1, AT2, receptores da angiotensina, e aí ela se liga então aos seus receptores e promove, ó,
nos vasos sanguíneos como um todo. Essa é uma ação primária dela e a mais importante inicialmente. A angiotensina 2 promove vasoconstrição generalizada. Opa, peraí, Cássio, se ela promove vasoconstrição generalizada, então na medida em que vai promovendo vasoconstrição, o que isso aqui promove? O aumento da vasoconstrição leva a um aumento da pressão arterial. Então ela promove a angiotensina 2, vasoconstrição generalizada. É um potente hormônio vasoconstritor, angiotensina 2. Fora isso, o que mais ela promove? A angiotensina 2 também, lá na suprarrenal, no córtex da suprarrenal, da glândula, né, suprarrenal ou adrenal, ela vai lá e estimula a liberação de aldosterona pelo córtex da suprarrenal. Aldosterona, que é um hormônio corticoide, né, do grupo dos corticoides, o mineral corticoide. O que a aldosterona faz, Cássio? A aldosterona aumenta lá nos rins a retenção de sódio, aumenta a reabsorção renal de sódio e, consequentemente, água. Aumenta a retenção, aumenta a reabsorção de sódio e água lá nos rins. O que determina o aumento da aldosterona leva a um aumento do volume de líquido do leque. E, consequentemente, um aumento da volemia, um aumento do volume sanguíneo. Opa, espera aí. Se eu aumento o volume sanguíneo, se eu aumento a volemia, esse aumento da aldosterona vai promover o que também? Aumento da pressão arterial. Então, olha só que bacana. O sistema renina-angiotensina, a ativação do sistema renina-angiotensina leva, finalmente, a um aumento da pressão arterial. Sistemicamente, é uma primeira repercussão da ativação, eu vou chamar assim, do sistema renina-angiotensina, por meio de promover vasoconstrição e também um aumento da liberação ou da secreção de aldosterona pela suprarrenal, promove aumento da pressão arterial pelos dois mecanismos. Tem vídeo aqui falando da pressão arterial, a retenção maior de líquido, o aumento do volume de líquido plasmático, de líquido corporal total, né, do leque, do volume plasmático e volume sanguíneo, isso leva ao aumento da pressão e a vasoconstrição também. Isso aqui primariamente mexe mais com a PA sistólica e a vasoconstrição com a PA diastólica, mas não importa. Aqui o que interessa é que a ativação do sistema renina-angiotensina, portanto, tem como consequência um aumento da pressão arterial. Só um parênteses aqui, já vamos fechando isso para vocês entenderem. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, primariamente, então a gente se refere a eles como um mecanismo de controle da PA. Tá? Quando ativado, promove aumento da pressão arterial. Mas o hormônio angiotensina 2 não é produzido, né, só a partir da angiotensina 1 circulante. Os tecidos, vários tecidos também produzem angiotensina 2. E ela tem se mostrado um potente regulador de processo de crescimento, diferenciação celular, de apoptose celular, de regulação do estresse oxidativo, do perfil inflamatório tecidual e sistêmico, tá? Para hipertrofia, por exemplo, do coração. Isso aqui tem se mostrado um hormônio importante e regulador, porque regula o próprio crescimento tecidual em si. A angiotensina 2 também regula metabolismo, tem estudos mostrando produção de angiotensina 2 no tecido adiposo e modulação da obesidade por ela, a perfil, portanto, de imobilização de substratos também, tendência à obesidade, regulação de metabolismo. Então, o sistema renina-angiotensina está envolvido com muito mais aspectos da regulação do funcionamento do organismo como um todo, mas primariamente, foi reconhecido enquanto uma forma, um mecanismo, um sistema de regulação da pressão arterial. Para fechar, ô Cássio, mas que relação isso tem? Aumenta a pressão por quê? E olha aqui, qual é o principal estímulo desencadeador do aumento da liberação de renina para a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona? Por que também se refere a ele como sistema renina-angiotensina-aldosterona? Porque a angiotensina 2 aumenta a liberação de aldosterona pela suprarrenal. Vejam que um estímulo primário desencadeador da ativação do sistema foi a redução do fluxo sanguíneo para os rins. Como é que ocorre isso?
A redução do fluxo sanguíneo é uma consequência de quem? Da redução da PA. Se eu tenho uma condição de hipotensão, de queda da pressão arterial, vai diminuir o fluxo sanguíneo como um todo, porque o fluxo diminui, na medida que você tem diminuição do fluxo e do volume sanguíneo, você tem redução da pressão arterial. Então o rim entende que na medida em que há redução do fluxo sanguíneo para ele, significa isso que houve uma queda da pressão arterial. Então essa redução do fluxo, que pode ser sugestiva ou decorrente de uma redução da PA, ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que leva finalmente a um aumento da pressão arterial por esses dois mecanismos. O problema é quando existe muita obstrução, né, periférica do fluxo sanguíneo, por placa de ateroma e tal, e aí você começa a ter comprometimento do fluxo sanguíneo renal, não por conta da queda da PA, mas já, né, de problemas vasculares, e você ativa o sistema renina-angiotensina, e isso pode levar a uma condição de hipertensão arterial sistêmica. Portanto, gente, esse é o sistema. E ó, disso aqui tem uma série de desdobramentos em termos de estudos e que a gente fala muito disso aqui também no canal. Tem vídeo aí, fique atento a mais vídeos relacionados a esse sistema. Por exemplo, medicamentos que inibem a ECA. Os inibidores da ECA, como captopril, enalapril. Isso é uma categoria de medicamentos. Tem vídeo aqui falando sobre isso. Fique atento aqui nos vídeos em relação a isso. Do mesmo jeito que também tem medicamentos que se opõem, né, que são antagonistas do receptor da angiotensina 2. Então, a angiotensina 2 não consegue atuar, são os ARA2, antagonistas do receptor de angiotensina 2. Então, estudos na área da farmacologia levam à produção, né, de categorias de medicamentos para controlar o aumento da pressão arterial e, portanto, para promover uma redução da pressão, manipulando de alguma forma, né, para menos, deprimindo a atuação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E tem vários estudos relacionados a essa enzima ECA, por exemplo, do ponto de vista de polimorfismos genéticos e tendência maior à hipertensão, a doenças cardíacas, a coronariopatia, a hipertrofia ventricular esquerda, a polimorfismos da ECA em relação disso com desempenho esportivo. Tem vídeo aqui em que a gente vai falar mais, portanto, desse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Espero que tenha ficado claro quem é o sistema, a importância do entendimento, né, desse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Espero, então, que tenham compreendido que isso auxilie, né, na ampliação, né, na melhora, na qualificação da visão de vocês em relação a isso, uma coisa que parece meio fantasmagórica no começo, muita gente nunca ouviu falar, mas está aí, né, um mecanismo importantíssimo, primariamente de regulação da pressão arterial e de regulação secundária de uma série de outras funções no nosso organismo. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aí então, né, o seu like, a sua curtida, recomende o vídeo para os colegas de vocês, recomendem aí o nosso canal, faço convite também para que façam parte aqui do nosso clube de membros e eu espero poder revê-los, né, nos demais vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado.